mostrar um pouquinho de Gotha, que é a cidade aonde está localizado o condomínio que eu te mostrei na semana passada. Essa região é uma região bem pequena, de tamanho territorial. Foi fundada em 1885. Ela tem 2.020 habitantes, então é um lugar bem pequeno, é um lugar bem intimista pelo seu tamanho, mas também pela característica das casas que ele tem. Você vai ver casas bem antigas e você vai ver uma transformação parecida com a de Baldwin Park, que as pessoas compram as casas antigas, ou elas reformam essas casas, ou elas constroem uma casa completamente nova. Mas antes de eu dar uma volta maior em Gotha, eu vou entrar na segunda fase, que ainda não foi liberada para venda, do Fire Creek, que é o condomínio da semana passada. Nessa fase, o condomínio vai ter apenas 8 casas. Então os terrenos aqui são bem grandes, com muitas árvores lindas que eu adoro, e a privacidade é maior ainda. Aqui a gente está num cul-de-sac, que eles chamam, que é essa rua sem saída, em forma de balãozinho. Os condomínios que ficam nessa curva geralmente têm um formato de, a gente chama de pie shape ou pizza, que é, às vezes a frente do terreno é um pouco mais estreita e o fundo ele vai abrindo, ele fica mais largo, mas vai ser um condomínio, como é que eu vou te dizer, essa segunda fase é uma segunda fase bem privê, assim, bem pequenininha. Já estão aqui as estruturas para colocar o portão, então também vai ser gated, sem portaria, tá? Eu vou sair e se nós formos, se eu pegasse essa linha reta aqui, eu iria para Windermere, mas eu tô indo em direção a Gotha mesmo, para vocês conhecerem um pouco dessa cidade. Do meu lado direito, vocês já vão ver que tem um pequeno aras e no fundo tem outro bem grande, tá? Então aqui essa família costumava ter cavalos, hoje já não tem mais. E as casas que eu comentei que foram compradas para serem reformadas, eu vou mostrar um exemplo aqui agora nessa rua. Ó, aqui eu tenho uma casa do meu lado esquerdo, uma casa mais antiga que está sendo reformada. Essa que está atrás dessas árvores, eu cheguei a visitar. Ela tem uma piscina que é a coisa mais linda, porque a árvore que está atrás da piscina faz um cenário muito bacana e eles transformaram ela numa casa completamente moderna, tipo box quadrada. E as outras casas, como a da minha direita, foi repaginada e transformada numa casa um pouquinho mais moderninha. A gente continua tendo algumas casas antigas. Essa aqui é super contemporânea. Até não tinha visto ela finalizada, ficou linda. Aí eu tenho uma casa um pouco mais clássica, uma casa pequena e tal. Então esse é o conceito, essa é a sensação que você tem em Gotha. Ela tem 4 grandes ruas maiores, assim, de acesso, mas o resto são esses lugares dessa forma. E como eu comentei, como ela está no meio de Windermere, Metro West e Yokowi, a gente tem toda a infraestrutura dessas regiões maiores que o pessoal de Gotha usufrui. Então, supermercados, correio, enfim, as escolas, que tem algumas que são divididas entre, né, essas regiões. Quem mora aqui usufrui de tudo isso. Que é bacana, olha só que delícia essa alameda de árvores que fecha e faz um túnel, né, uma sombra e tal. Aqui do meu lado esquerdo está o Lake Olivia, um lago grande, navegável, e tem várias mansões, tem umas casas um pouco mais antigas, menores, mas a grande maioria das casas que usufruem desse lago são imensas. Que é super interessante pelo seguinte, do lado esquerdo Gotha, do lado direito Windermere. Só para vocês entenderem como realmente a área é bem restrita e as casas que eles constroem à beira do Lake Olivia são só mansões. Tem uma aqui que eu não consigo imaginar o tamanho dela. Ó, estamos passando em frente. Essa aqui também é muito grande. E só para te dar uma noção do tamanho efetivo de Gotha, ela tem 13 grandes condomínios. E é isso.
sabe? E depois as casas de rua. Então é uma área mesmo territorial muito pequenininha. E agora nós estamos passando atrás da Gotha Middle School. E o que eu diria com relação às escolas, né? Que a gente não pode informar muita coisa, mas sempre lembrar que, como é um lugar pequeno, com uma população um pouco mais antiga, às vezes os grades não são tão legais, porém a gente sempre tem a opção das escolas particulares e também as charter schools. E aqui mais um pouquinho das casas, com os terrenos bem maiores, tem algumas casas que são um pouco mais antigas. Ó, essa aqui é nova, bem linda, certamente aqui são 2 terrenos. Com relação à estrutura de Gotha, esse aqui é um exemplo. A gente está vindo almoçar em Windermere e a gente usa toda a estrutura das cidades em volta. E se você ficou curioso, tem alguma dúvida, perguntas a respeito de Gotha ou outras regiões de Orlando, me manda uma mensagem, me manda um e-mail ou me liga. E eu te vejo no próximo vídeo.